Prezados participantes, informamos que seu nome ou endereço de e-mail poderá ser visualizado pelos demais participantes do Technology Talk, e tendo em vista que esta sessão será gravada, tais dados poderão estar disponíveis para outros. A opção de permanecer nesta sessão será considerada como uma ação positiva de consentimento para o tratamento dos seus dados pessoais. Agradecemos a participação. Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um evento Technology Talk da Arpia Consultoria. Meu nome é Cíntia e eu estou aqui com a Camila nos bastidores do evento para assessorá-los caso vocês precisem. Os microfones e câmera ficarão desligados, mas vocês podem interagir através do chat a qualquer momento, tá? Podem postar dúvidas, que no final a gente vai abrir um espaço para esclarecimentos, e fiquem à vontade para colocar comentários pertinentes ao assunto, né, que o objetivo é a troca de conhecimento. Hoje o evento é muito especial, pois vai ser conduzido pelo nosso especialista, Wellington, em SIGA PMS. Seja muito bem-vindo, Wellington, e boa apresentação. Obrigado, Cíntia. Vamos lá, gente. Temos aí, então, esse desafio, e que estamos para justamente falar sobre PMS, o gerenciamento de projetos. É muito visto aí pelo pessoal que faz gerenciamento de projetos, né? A questão de quem é parte de dev, parte também de parte de materiais de uma empresa, né? A parte de desenvolvimento de projetos não é só focado em desenvolvimento em si, né, na parte de tecnologia, mas ele também pode ser evidenciado na questão, na parte fabril e outras partes da própria empresa. Então, seguindo aqui, quero trazer um pouco o objeto e a visão, né, dessa apresentação, dessa troca de experiências, como a Cintia falou. Então, é um gerenciamento de projetos, né, o PMS, né, que tem como objetivo, né, principal, né, controlar os custos, prazos e o trabalho a ser executado, tanto ao longo de um projeto. Ele pode ser curto, ele pode ter médio prazo e como longo prazo, né, conforme cada determinação de cada empresa. Né? Então, ele acompanha esse progresso, né, a evolução dele em cada etapa que é concluída ou mudanças que precisam ser executadas. Então, ele relaciona ao desempenho técnico com custos, prazos, e fornece informações concisas para identificar as tendências, né, e a de evolução, como também nos impactos da não entrega e tomada de decisão. Né? A gestão de projetos foi muito baseada na questão do PMBOK, né, mas ela foi se evoluindo conforme as metodologias hoje ágeis, como Scrum, né, a parte de ágil mesmo, né, Kanban, e ela vai se aprimorando ao longo das necessidades. Voltando, perdão, aqui, a sua visão é justamente automatizar todas as etapas do gerenciamento de projetos, do planejamento até a sua própria conclusão, né, tendo monitoramento de cada passo que é feito dentro daquele projeto. Então, seja para projetos pequenos, como eu disse, né, como para organizar, talvez, uma feira, ou coisas maiores do que isso, como construir uma própria fábrica, né, ou mesmo projetos internos da própria empresa, ou o time como um todo. O planejamento detalhado de todas as atividades será muito essencial nesse levantamento. Né? E o que é justamente o PMS? Né? É Project Management System, né? Então, um gerenciamento, né? Um sistema de gerenciamento de projetos. Então, os projetos frequentemente se inserem nos processos internos das empresas, para garantir o controle mais eficaz de todas as tarefas durante a sua execução. É muito fundamental estabelecer essa estrutura organizacional e dedicada ao projeto. Ela seja acessível e compartilhada para todos os departamentos envolvidos. Então, ela pode impactar, né, no departamento só, como ela pode impactar em vários outros departamentos. Que vamos ver até é interessante, porque ele
no PMS do Proteus, ele é muito interessante porque ele justamente ele vai conectar, ele vai fazer essa diferença para conectar com outros módulos que vai trazer custos, benefícios para o projeto em si. Mas eu posso também ser mais simples, né? Só desenvolver a questão do projeto que está sendo investido o meu recurso, que é a pessoa, né, como um todo, né? Então, é uma arquitetura do projeto bem clara, que é bem definida, e não só vai facilitar o próprio planejamento, mas também ele vai servir como um pilar para o monitoramento e controle bem-sucedidos. O projeto ele pode ser organizado de duas formas principais, né? Por estrutura, usando a estrutura de decomposição do trabalho, aqui tem o denominado EDT, que é o quê? Você coloca lá o teu principal, depois você vai colocar as tarefas essenciais de cada um, né, as principais desse DT, e depois você vai detalhar o que cada uma dessas principais tarefas, né, mais macros, né, você detalha uma questão mais detalhada que vai fazer para compor a entrega daquela tarefa principal, né, ou pelo processo usando atividades individuais, né, que se torna um pouco mais trabalhoso, mas dá para se trabalhar também. Então isso se torna uma funcionalidade, né, uma função do próprio gerente de projetos, porque tem que assegurar que o projeto será executado efetivamente, né, e de forma eficiente, no tempo determinado, dentro do orçamento previsto, assegurando que todos os recursos requeridos e materiais também ali sejam disponíveis quando necessários. Porém, isso aqui é uma tarefa muito específica. O gerente de projeto, né, o GP, ele precisa estar sempre olhando, né, os impactos, se teve atraso, justificar porque o atraso, remanejar o tempo. Então, isso faz parte da vivência de quem mexe com projetos em si, né, no dia a dia. Então, o que ele proporciona? Um gerenciamento do quê? Materiais e serviços, qualidade, né, controle de documentos e também controle financeiro. Como eu disse, ele vai trazer uma amplitude melhor e ainda uma forma dentro do próprio RP. Se formos só olhar na questão de um project da vida, né, você só vai ter uma informação e vai ter esse controle, mas você não vai ter tão detalhado como dentro do próprio o RP Proteus. Ele vai conseguir te dar essa dimensão do tempo hábil de quando chega o material, se o material chegou no tempo hábil ou não, se teve atraso ou não. Então, você vai conseguir ter uma dimensão melhor sobre isso. Então, falando sobre justamente a questão de materiais, né, o PMS ele oferece essa capacidade de controlar, né, os contratos de materiais e serviços de forma altamente eficaz. Ou seja, eu posso ter compra de materiais, eu posso ter pessoas agregadas ao serviço que vão prestar e que eu tenho e monitorar esse tempo. E isso vai fazer um impacto depois na minha entrega final. Porque se eu não tiver esse controle, ele acaba se perdendo. E aí a entrega se torna, talvez como um ditado popular, né, só para inglês ver. Então eu preciso ter isso de forma efetiva. Qual é o tempo? Porque não é só datas. Eu também falo sobre valores. Eu preciso mensurar valores. O tempo, né, vamos falar nisso também. O tempo perdido é tempo valioso, né? Eu estou perdendo dinheiro e ninguém quer perder dinheiro. Então, aqui nos ajuda a fazer isso e nos dá uma certa supervisão, né, mais completa de todos os materiais e serviços que estão direcionados, empregados ao projeto. Então, ele abrange, né, desde compras, a produção, o controle do estoque, até controle de o controle dos serviços prestados, né, por terceiros. E isso faz um gerenciamento um pouco mais eficaz. Então, todos esses recursos são potencializados pela segurança de se utilizar fornecedores adequados, capazes. Você poder qualificar o teu fornecedor, até ajudar. Você precisa, né? Você tem aí, a empresa pode colocar um pré-requisito e ali adicionar, e depois nós vamos ver futuramente, ali que tem uma gestão de documentos, que você consegue agregar alguma coisa ali, uma certificação, ali algum documento para poder
ter isso, uma rastreabilidade daquele projeto, aquele croquis que foi desenhado antes. Não, mas você não fez isso, não, mas está lá. Lembra o documento que nós desenhamos lá? Pode ser até no papel de seda lá, no antigo pão, né, caseiro, né? Pô, lá, mas desenhou aqui, tem foto. Aí abre lá, tem evidência, tentando, não para poder menosprezar ninguém, mas para você ter o controle, ter a certeza daquilo que você foi dito, foi assinado e aprovado futuramente. Então, até para capaz de cumprir, né, os rigorosos pré-requisitos e qualidades exigidos em certos projetos. Né? Talvez uma questão elétrica precisa ter algumas certificações, NRs, e você pode documentar, então, foi feito aqui, eu tenho aqui a documentação, tá, foi entregue no tempo certo, na hora certa, e está aqui. Então, são ferramentas de controle, planejamentos eficazes, que o próprio PMS possibilita, né, essa entrega. E ainda a otimização de níveis de estoque para garantir essa qualidade do serviço que desejado, né, ajustando a cada período a fase específica de cada projeto. Né. Quanto melhor conseguimos detalhar isso, melhor vai ser entregue. Lógico que pode haver eventualidades e contratempos, mas justamente faz parte do próprio gestor de projetos fazer essa organização. Como também a qualidade. Todos queremos algo de qualidade. Então, ele também impossibilita, né, com ferramentas robustas de gestão de qualidade que vai englobar, né, critérios rigorosos, né, vai depender da determinação da empresa ou daquele que está elaborando o próprio projeto, saber se vai colocar isso tão rigoroso ou não. Cada etapa você consegue equacionar isso. Então, são avaliações, como eu falei, do próprio fornecedor, inspeções mais detalhadas da fabricação, né, você vai colocar lá as tarefas. Eu preciso fazer isso, eu preciso inspecionar, eu preciso, no final dessa tarefa, eu não posso passar para a próxima etapa, da próxima fase, sem fazer essa inspeção. E essa inspeção, ela vai gerar um laudo, vai gerar um negócio, né? E vai para poder facilitar isso, e vai ter que ter assinatura. E justamente faz o viés desse controle de documentos que vamos ver a seguir. E é porque é uma solução que colabora ativamente no alinhamento com os padrões e normas da qualidade internos. Veja, internos, não uma forma generalizada, mas internos. E até com o objetivo de trazer uma certificação futura aí da própria ISO, quem quer, né? Então, falando sobre o controle de documentos, né, a complexibilidade, né, de certos projetos tem a demanda de ter essa documentação. E isso é imprescindível a gente não ter. Então, ele vai facilitar muito, né, ter essa visão. Como tem empresas, precisa ter evidenciado desenhos feitos em CADs, né, programas, desenhos feitos em CNC, no caso, né, de metalmecânica, né, construção civil, e ele consegue pegar aquele PDF e agregar no próprio projeto, para ficar mais fácil. E aí, dali, você identificar os projetos, né, as fases dos projetos, você pode colocar ali cada fase do projeto, né, colocar essa documentação para facilitar. Né, é um controle eficiente, né, para poder controlar e trazer uma visibilidade melhor daquilo que está sendo programado, né, no final das contas. Consequentemente, ele tem que ter a integração numa parte financeira, que vai beneficiar quanto foi gasto, né, o que foi gasto, quanto foi comprado, né, em prol daquele projeto, né, quantas pessoas investiram o seu tempo, né. Então, ele vai trazer esse alinhamento, né, do processamento financeiro e minimizando até retrabalhos, porque esse faz parte dessa análise, né, o impacto que está fazendo isso. E até com informações contábeis, fluxo de caixa, para saber se está dentro do que foi projetado. Então, isso vai levar uma maior destreza, né, do projeto levantado. Né? E a gente mesmo comentou lá do Project, talvez tem gente que gosta de trabalhar com Project, tá? E ele também tem essa facilidade de fazer essa integração. Essa integração
muitos que gostam. Então, ele consegue fazer tanto a integração, a exportar tudo que ele foi desenvolvido, construído, como também importar. E ele faz esse diferencial. O Proteus ele consegue fazer esse trabalho conjunto com a ferramenta, algo nativo, algo que não vai precisar personalizar. Então, você consegue trabalhar, né, de forma efetiva, né? Porém, essa parte do custo, quem vai trazer melhor essa interação das funcionalidades, né, da questão de compras, tudo vai ser o próprio Proteus. Isso, sem sombra de dúvida, é ele que vai trazer, ele vai fazer esses gatilhos para que possam ter uma melhor efetividade, né, na execução e na entrega do projeto. E aqui eu quero trazer para você tentar se familiarizar um pouco as telas. Por exemplo, eu preciso, fora alguns outros cadastros, mas eu queria trazer alguns cadastros essenciais, que faz parte da montagem. Eu preciso ter um cadastro de calendário. O que faz? É o tempo que eu utilizo para poder fazer esses projetos. Eu preciso ter um calendário, né, que é onde eu falo, ó, meu time vai trabalhar, né, de segunda a sexta, das 8 às 17, das 8 às 18, ó, eu preciso montar isso. Eu preciso estruturar, né, o meu tempo de trabalho, o tempo que é investido, né, para poder organizar as tarefas. Como também eu tenho que prever os feriados. Se eu não fizer, daqui a pouco tem um feriado ali e era para estar trabalhado, e aí, na verdade, deu um bolo, eu tenho que prever para poder entender se eu vou pagar a hora essa, se fazer esse jogo, né, de pessoas, recursos, né, e até mesmo saber se daqui a pouco eu joguei a compra vai chegar, não é no feriado, ele vai chegar só depois, porque tem um feriado aí, vai impactar na entrega, na finaleira, né, daquilo que estava sendo programado. Então eu coloco aqui as exceções para poder facilitar a minha gestão. E aí eu começo a detalhar algo importante, o meu recurso. Esse recurso é o meu colaborador que vai trabalhar efetivamente. Aqui eu tenho algumas abas aqui importantes, porque ele vai fazer muita importância no meu projeto, né? Qual o nome, qual o calendário que ele vai utilizar, né? Se ele está ativo ou não, se ele tem um grupo de uma equipe, eu posso montar equipes específicas para cada frente que eu estou trabalhando. Por exemplo, numa empresa de software, um que é agilista, uma equipe que é agilista, outra de Product Owner, outra é de captação de cliente, outra é para desenvolvimento, né? Outra de front-end, back-end. Eu posso classificar isso, né? E isso facilita para a minha construção, para saber. Eu também posso trazer previsão de custo, quanto que a pessoa custa, porque isso depois vai facilitar depois os relatórios, né, o acompanhamento, né, de quando que está sendo entregue, né, quanto que está já valorizando, né, dentro dessa atividade, ele está valorizando. Eu posso elencar com o usuário, que é o usuário dentro do Proteus, para poder facilitar essa automatização, né, interna, né? E aí eu começo a entrar numa fase interessante, porque o projeto, às vezes tem empresas que gostam de fazer um orçamento para depois gerar um projeto. Então, eu faço um croquis, eu faço uma previsão, né? Eu construo, né, uma visão ainda daquilo que vai ser gasto, daquilo que vai ser investido, para ver se vai fazer sentido eu dar andamento. E eu posso construir algumas fases. Eu posso desenhar algumas fases do orçamento para poder depois fazer a inclusão. Então, essas fases são muito essenciais. E ela, dentro do gerenciamento, na aba gerenciamento de orçamento, eu falo o que ele vai contemplar. E lá também, antes de tudo, aqui eu quero voltar um pouquinho, porque eu lembrei algo importante. A questão do usuário, fora a questão do que é o usuário dentro dos próprios sistemas, eu vou dizer para ele o que ele pode fazer ainda.
É algo muito importante. Eu posso dizer que ele não pode ficar alterando do além as coisas. Eu posso dizer que ele tem permissão, posso dizer que ele não tem. Então, eu consigo fazer também uma gestão até mesmo do usuário que vai estar executando isso, né? E voltando para o orçamento, eu também crio fases, né, que excepcionais, já vem algum pré-cadastradas, né, tanto do orçamento como também do próprio projeto, já para facilitar, não precisar cadastrar do zero, mas eu posso criar algo que é pertinente ou alterar ao que é existente para atender a minha necessidade, para me identificar melhor qual é a fase, porque cada fase que eu estiver alterando o meu projeto, eu estou liberando para ele dar sequência ou estou fazendo manutenção, né? Então, o gestor de projeto, ele precisa estar atento nesses quesitos, né? Como eu falei, do projeto também eu preciso fazer isso. Eu preciso saber que fase, o que ele vai fazer, né? Quais são essas fases, o que vai distinguir, né? Quando eu estiver em tal fase do projeto, o que vai ser pertinente, né? E aqui eu tenho uma estrutura para você, no caso aqui uma instalação elétrica, né? Um exemplo, que tem que fazer. Então temos aqui as EDTs, né? Que tem ali as que são as visões mais macros, né? Que é a passagem interna, a instalação interna, elétrica, né? Dentro das tarefas, perdão, e aí os EDTs são, perdão, corrigindo, as EDTs são aqueles testes de instalação elétrica, que são a visão mais macro. E aí o que tem que fazer? Eu tenho que fazer um teste de instalação, né? Não é só, eu preciso validar isso. Depois eu tenho a limpeza, depois eu tenho a supervisão. Eu preciso de uma validação mais essencial. E de cada isso eu posso colocar os custos, né, do recurso ou agregar um material. Dentro da teste da instalação, eu tenho que validar se ele tenha toda a fiação, todo o material. Isso é uma previsão. Eu não comprei nada, não startei nada. Ali é uma previsão para ter uma visibilidade se vai compensar ou não aquele projeto. Eu tendo a certeza que aquilo lá, é aí que eu falei, né, antes de gerar o projeto, eu posso agregar, né, um croquis, um projeto naquele orçamento. Eu posso agregar isso depois, quando eu tiver já somado o projeto, posso agregar, esqueci de adicionar? Pode. Você pode adicionar um documento quando você já estiver no próprio projeto. Você pode, ele é bem flexível isso, não precisa se preocupar. E você consegue ter uma visualização daquele arquivo. Você pode adicionar um JPG, um PNG, um PDF, ficar bem à vontade no tipo. E você pode colocar uma especificação mais clara e objetiva para que você possa entender aquela imagem do documento que foi adicionada. E aí, quando eu tenho certeza que aquele orçamento vai virar um projeto, eu já tenho isso aí. Eu não preciso reescrever de novo. Eu posso gerar aquele orçamento em um projeto. Ele tem essa ferramenta nativa do próprio sistema para poder otimizar. E tendo aí, ele já gerou, então, dentro aquele orçamento, ele gerou aqui a próprio projeto, né? E aí, dentro do próprio projeto, eu posso ainda adicionar, fazer uma revisão, né? O sistema gera essa facilidade para mim, ele consegue trazer tudo as informações que eu fiz lá, eu posso agregar coisas a mais que eu posso fazer importante, e aí começam os gatilhos. Se eu inserir dentro da instalação, né, elétrica, eu preciso ter, né, o material, ele no cronograma, né, ali, né, eu preciso colocar que eu preciso fazer essa compra de material. E aí ele vai disparar para o compras, fazer essa necessidade de compras, e até chegar o material, ele vai ficar pendente. Enquanto isso, dependendo de como você montou a tua estrutura, né, aqui do projeto, eu posso ir adiantando outras coisas. Então, isso facilita, né, muito o seu desenvolvimento, né, do projeto. E aí, antes de ir para cá, eu consigo também gerar relatórios, eu posso gerar o próprio visão gigante, né, aqui dentro, né, e ali em outras ações ali
ele me dá a facilidade de ver, aqui eu consigo fazer os ajustes, aqui eu consigo, né, ver também se tem alguma coisa em atraso ou não. Aqui é uma página muito centralizadora de visualizar tudo que é necessário para a minha entrega e a minha finalização. Mas aí tá, eu fiz, montei, consigo visualizar, consigo apontar, consigo mexer, consigo atualizar, consigo ver custo, mas e o apontamento? Eu preciso apontar para ele poder ir mudando seus status. Então, ele tem justamente uma parte que eu faço esse gerenciamento de apontamento. E esse apontamento é basicamente três pontos principais que eu consigo gerar esse apontamento pelo recurso, pela equipe, eu consigo gerar ele de início ao final, o horário, eu posso pôr flexível, eu posso dar um start, esse start eu falo a hora que iniciou e eu vou determinar na hora que o projetista ou alguém que está fazendo aquela tarefa ele aponte o final. Eu posso deixar de forma livre, né? Não, eu posso apontar o gerente de projeto, não, deixa que eu assuma a bronca e eu tenho também um recurso para apontar a semana toda, né? Então, esse aqui é para apontar a semana toda, então ele fica na mão do gerente de projetos. Mas eu posso deixar essas outras duas que eu comentei, ele pode ficar na mão da pessoa, do recurso para fazer esse apontamento, né? Então, ele é bem flexível, mas eu determino tudo isso lá atrás, lá na configuração do recurso, né, do usuário, para ele poder justamente fazer, se ele vai fazer aquilo ali ou não. E depois disso tudo, eu tenho os relatórios, né? Eu tenho os relatórios de apontamento, de ver o real, perdão, o projetado versus o que foi realmente realizado. Eu consigo ter essas comparações, eu consigo levantar o que teve de atraso ou não, o que foi de eficiência ou não. Eu consigo fazer todo o monitoramento. E depois que eu encerrei tudo, eu tenho que mudar a fase. Como eu falei, eu monto a fase inicial que eu estou montando, depois eu faço a liberação de checkout, depois eu tenho, para poder fazer os apontamentos, eu libero para a pessoa fazer apontamento, mas daqui a pouco eu tenho que fazer uma pausa, eu posso ir lá mudar. Mas depois que eu falei que encerrou, ele já encerrou, eu não consigo reabrir o projeto para poder dar manutenção. Eu tenho que ter muita clareza de quando encerrou todas as tarefas e quando encerrou todas as atividades, para depois fazer o fechamento, a conclusão do projeto. Feito isso, o projeto ele muda a legenda dele, né? E isso é bom do Proteus, e cada legenda aqui, como está ali o verdinho, ele muda de cada fase, ele vai mudando e vai sinalizando, né, se ele está aberto, se ele está em processo, se ele está fechado, concluído, e assim você consegue. Você consegue fazer todo um acompanhamento efetivo do projeto para você poder fazer uma entrega de sucesso daquilo que foi preparado nas suas atividades, né? E nós temos visto muitas atividades a serem programadas, né, para poder ajustar esses projetos e de forma eficaz o SIGA PMS ele consegue fazer essa entrega de forma efetiva. Alguém levantou a mão aí? Oi, Wellington, fui eu que levantei, Cíntia. Só um comentário ali que você estava mostrando as telas, o Ayrton comentou aqui, mereciam umas telas em PO e UI. Você tem algum comentário a fazer sobre isso, né, sobre essa tecnologia nova aí que está vindo para o Proteus, as melhorias, né, para a experiência do usuário, ou se nessas telas atuais, como que você avalia a experiência do usuário, né, dos projetos que você já acompanhou? Bom, dos que eu acompanhei, ainda não, no SIGA PMS não tem ainda POI, tá? Que eu me lembro, tá? Da última vez que a gente implantou aí, de um cliente nosso, aí ele estava bem atualizado, não tinha, tá? POI. Mas se caso tivesse essa facilidade, com certeza
ele seria muito promissor, porque a tecnologia, ela promete trazer uma viabilidade e um viés de um facilitador, né, e de agilidade no processo, tá? Mas eu ainda não vi no PMS isso ainda, tá? Acho que é uma tendência para todo o sistema no futuro, né? Sim. Hoje ainda é um pouco limitado. Hoje ele não chegou aqui, tá? Hum. Hoje ele não chegou aqui, mas se vier vai ser de ganho, porque se você conseguir trazer dentro daquela na parte ali da visualização, de que você pode trazer o gráfico de Gantt como se já tivesse no próprio o Project, ele trazer de uma forma no POI ali vai ser maravilhoso, né? Porque ele já traz isso, e isso é legal, que ele replica, né, como fosse você tivesse no próprio Project, né? Então você não precisa sair do Project ou ter uma licença do Project para poder ter essa visão. Ele mesmo proporciona, isso que é bacana. Ele proporciona essa visão, né? Lógico, e tudo quanto você mais detalhar, ele vai trazer, mas você também tem que ter um sentimento que você vai ter um controle melhor. Não vai pensar que vai colocar ali e o sistema vai fazer toda a receita sozinho, né? Ele precisa da intervenção nossa, né, de quem está projetando, quem desenhou o projeto, conforme a necessidade. Se eu especifico bastante, eu tenho que ter o cuidado de ter que apontar o essencial para poder trazer o resultado. Agora, se eu coloquei muita informação, então eu vou lá, edito, altero, removo e coloco o que é essencial. Como foi o cliente que perguntou para ele falou assim, mas você quer controlar estoque, quer controlar... Não, eu quero controlar o meu recurso, quanto que ele está sendo, quanto que ele está trabalhando, o tempo que ele está trabalhando, show de bola. Então, ele faz isso. E aí ele tem essa chave, você trabalhar conectado com os outros módulos ou de forma independente, só trabalhar com o PMS, só para você ter esse trabalho. Isso também que é um facilitador. Show, obrigada, Wellington. Então, aí temos, né, como a apresentação, né, nós temos nossos especialistas, né, e temos buscado aprimorar, temos a ciência aí de trazer sempre o melhor para internamente e, principalmente, externamente, que é os nossos clientes, vocês, para podermos fazer uma entrega de excelência, né. Então, que possamos auxiliar você que nos assiste, né, você que irá nos assistir, ter esse conhecimento que nós estamos aqui para proporcionar a melhor experiência possível para se ter, né, não só no PMS, mas com outros módulos que Proteus proporciona, a ter essa experiência extraordinária. E siga aí, aproveitando, siga-nos aí, né, nas nossas plataformas, e estou aberto aí às perguntas que surgirem ou que precisarem saber. Isso aí, pessoal, quem tiver alguma dúvida ou quiser fazer algum comentário, aproveitar que o Wellington é especialista nesse módulo, né, que não é tão comum a gente utilizar, né, a gente sempre vê falar do back-office e alguns outros módulos, então esse é um módulo um pouco diferente e esse é o momento aí da gente trocar ideia. E claro, né, se vocês não se sentirem à vontade para colocar a questão agora, pode entrar em contato com o nosso time comercial@arpeconsultoria.com e pedir uma apresentação, né, mais direcionada para o seu negócio, né, que aí vocês falam diretamente com o Wellington também. Então, como não surgiu nenhuma dúvida, a gente vai encerrar. Muito obrigada a todos pela participação. Wellington, muito obrigada pela sua apresentação. Obrigado, e essa gravação vai ficar disponível no YouTube depois para quem quiser, tá bom? Obrigada, gente. Obrigado.